Depois é muito difícil, muito complicado parar de fumar. Realmente é um vício difícil de ser superado. Seu Manuel, demorou muito tempo, foi muito difícil para o senhor largar o vício? Largar em si, até que não foi difícil. Porque eu, como fazia sempre, acordava de manhã, a primeira coisa que fazia era acender um cigarro. E um sábado eu levantei, fui acender o cigarro, falei, não fumo mais. Larguei o maço de cigarro, larguei isqueiro, larguei cigarro, larguei tudo, fui trabalhar. Minha filha, eu passei uns 15 dias dando pontapé na sombra. Crise da abstinência, né? Mas eu consegui dominar, aguentei os 15 dias, não fumei, e isso já faz mais de 20 anos. Olha que bom. Mas bastou então a força de vontade? Basta a força de vontade. Foi grande, né? Porque não adianta, hoje nós temos vários remédios para repor nicotina no corpo, para a pessoa parar de fumar. Mas se ela não tiver vontade de parar de fumar, remédio nenhum vai dar conserto. Agora, doutor, realmente a pessoa sente essa impotência, o vício se torna maior na vida dela do que às vezes a vontade de parar? Hoje nós chamamos a dependência, é uma dependência farmacológica. A pessoa fuma por prazer, por hábito e por dependência. Se ele tem só prazer e hábito, é simples. É prazer? Bom, então vamos substituir o prazer por outro, conscientizá-lo. As pessoas são inteligentes. Se é por também o hábito, é ele não ter o cigarro perto. As coisas que mais estimulam a fumar é o cafezinho, ligar o computador, telefone e na hora que você entra no automóvel. São os 4 mais conhecidos em qualquer lugar do mundo. Que sempre, pro viciado... Leva a pessoa, é a relação, né? É a porta de entrada ali para quem tem aquela predisposição. Se ele está fumando muito mais pelo hábito, é só não ter o cigarro junto dele. Ele vai tomar café ou cigarro. Ah, não, eu estou querendo deixar. E a terceira é a dependência farmacológica. Essa é a mais difícil. A dependência farmacológica é a nicotina, que é uma das 4.721 substâncias que tem no cigarro. E essa é que torna o indivíduo dependente, porque ela se liga à célula cerebral e toda vez que ela diminui a concentração, dá vontade de fumar. Se ele não fuma, ele tem sintomas que é acima da abstinência, que é chutar a sombra. Que o seu Manuel disse aí do humor e tudo mais. Agora, a sorte de todos nós que trabalhamos com estimular a cessação do tabagismo é que só 40% das pessoas no Brasil, trabalho já publicado por nós, é que tem dependência farmacológica. Os outros 60% seria muito mais fácil. Tanto é verdade que hoje no Brasil tem mais ex-fumantes do que fumantes. Eram 33% de fumantes em 1990, hoje são 17%. O que é muito bom. Claro. Mostra que é aquilo que o seu Manuel também falou, precisa ter primeiro força de vontade. Segundo, uma razão. Ninguém para só porque o esposo, ou o médico, ou a esposa está pedindo, ou falando, ou está insistindo. Ele precisa ter uma razão. Agora, para aqueles que têm dependência farmacológica, ele precisa fazer um acompanhamento com pessoas que são treinadas para isso, sejam psicólogos, fisioterapeutas e médicos, e dependendo da necessidade, usar medicamentos, que ajudam muito. Doutor, além do tabagismo, quais são os outros fatores que podem favorecer o surgimento da doença? Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, América Latina, fumaça de lenha. E aqui no interior ainda se cozinha muito com fumaça de lenha. Sim. Uma terceira causa a lembrar sempre são os produtos químicos que as pessoas podem estar trabalhando nas fábricas. Tudo isso também colabora, então, para o surgimento da DPOC? Sim. E às vezes mesmo sem fumar. Há tratamento para a doença, doutor? Sim. Hoje nós estamos contentes em poder dizer a todos os pacientes que nos escutam, que têm a DPOC, existe tratamento. Quais são tratamento eles? Não farmacológico e o farmacológico. O não farmacológico é a educação, que é importantíssimo, fazer reabilitação, que é exercícios, a parte nutricional, usar oxigenoterapia, se ele necessita de oxigênio suplementar. Esse aparelho que o seu Manuel está usando, e me explique o que é. É um cilindro ali? É um cilindro que tem oxigênio, Sim. em que, como ele tem oxigênio baixo no sangue, e toda vez que o oxigênio baixa no sangue, a pessoa tem dificuldade para respirar e fazer exercício, porque o oxigênio é a nutrição dos músculos. Então, ele suplementa com oxigênio. 3, 4 litros, isso aqui dá uma autonomia para ele de 3 a 4 horas de poder sair para a rua. Quantas horas? 3, 4 horas. 3, 4 horas. Em casa, ele tem um oxigênio, um outro tubo maior. E o que acontece se ele tirar, por exemplo, Toda vez que a pessoa oxigenação? tem menos oxigênio, estimula a respirar rápido. Isso dá muito desconforto. Segunda coisa, se ele for andar, ele não vai ter oxigênio nas pernas dele, suficiente para ele andar. Então, dá mais cansaço ainda. Ou seja, então, provoca uma queda aí. Provoca uma queda da oxigenação e dificuldade para ele fazer... Uma queda caminhar. física mesmo, eu digo até. Não de cair, mas ele vai ter muito cansaço. É a mesma coisa, então vamos ilustrar.
Na Copa do Mundo, esse Libertadores, que os jogadores vão jogar na Bolívia e não aguentam correr aos 4.000 quilômetros. Por causa da altitude. É a mesma coisa ele é como se ele estivesse na Bolívia o tempo todo. Ele volta para São Paulo quando põe oxigênio. Só não fala espanhol, seu Manuel? Sofrimento em português. Então, essa parte não farmacológica. A parte farmacológica, nós podemos dizer aos pacientes que existe tratamento. E, por sorte nossa, agora, talvez em mais pouco, 2, 3 meses, vai ser lançado um novo medicamento que é um anti-inflamatório. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Só tem na Europa e nos Estados Unidos foi agora também liberado. A doença é inflamatória. Então, nós precisamos de um anti-inflamatório. E a grande vantagem, a primeira vez que nós temos um medicamento, que é um comprimidinho por dia, que vai ser, então, como anti-inflamatório da DPOC. As expectativas são muito boas, os artigos, os estudos que foram feitos dão uma esperança aos pacientes, a nós médicos, e nós estamos muito esperançosos com esse novo medicamento. E com esse medicamento é possível a cura da doença? A cura não, porque a restauração daquele enfisema, que é a destruição do alvéolo, não volta mais. Mas pode diminuir essa tossezinha que ele tem o tempo todo, que é a infecção que cansa ele. O senhor é um teimoso, não, seu Manuel? Essa tosse não me larga. Não me larga o senhor? Não, já quase desquitei por causa da tosse. Mas o desquite foi superado? Ah, foi superado porque ela começou a tossir junto. Passou para ela, então. Agora, seu Manuel, eu quero que o senhor deixe um recado para todo mundo que assiste, que acompanha agora o nosso programa, os tabagistas de plantão. Minha filha, é difícil falar alguma coisa nesse sentido. Porque hoje, com todas as informações que existem, a pessoa está fumando porque quer fumar. Porque eles estão sabendo que o cigarro mata devagar, mas mata. Ele vai atacando os brônquios, os alvéolos, até deixar na situação que eu estou, que é de ter que usar oxigênio para dormir, para tomar banho, para comer, para qualquer coisa. Ou seja, o tempo todo o senhor fica com esse aparelho? 24 horas com isso aqui no nariz. Vou lhe contar uma coisa, eu fui fazer renovação da minha carteira de identidade. E quando voltei com a carteira nova, cheguei em casa, minha esposa falou, deixa eu ver como é que ficou. Eu dei pra ela, você não tirou do nariz? Esqueci de tirar isso. Tirou a foto para a carteira de identidade com o aparelho. Se quiser, tá até aí ainda, tá com ela. Mas o que é? Estou tão viciado com isso que já nem sinto mais. Que é uma coisa que me ajudou a estar firme até hoje aqui. Poder continuar trabalhando na associação que o Dr. Jardim conhece, foi ele que ajudou a gente a formar. E isso tudo, eu só digo para as pessoas que estão nos vendo, que não é brincadeira estar com isso aqui. Eu estou porque eu preciso ter. Se eu não tiver, eu não vivo. Mas não é nada fácil. Então, se vocês estão fumando, se quiserem parar de fumar, pode parar. Pode usar também o sistema do alcoolismo. Hoje eu não fumo, amanhã eu fumo. Passa um dia, depois passa 2 dias, passa 3, quando perceber já passou uma semana e parou de fumar. Precisa ter força de vontade. Sim. Obrigada pela participação do senhor. Obrigado, meu filho. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos também. Obrigada pela participação. Obrigado, meu filho. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.